Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundis, Senhor, em nossas almas a vossa graça, que vos pedimos, para que nós, que por intercessão do anjo, demos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão, morte e cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. E saltamos um trecho do Evangelho por conta de ontem ser a memória de São Barnabé, com suas leituras próprias na festa do apóstolo Barnabé. E hoje voltamos ao Evangelho de São Mateus, em continuidade dos capítulos das Bem-aventuranças. Escutemos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a meditar ainda mais deste Evangelho de hoje, aprofundando as nossas vidas? Primeira coisa que devemos de ter em conta daquilo que Jesus diz: ao invés de maior, utilizemos um outro termo. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, então exceder, ser ainda mais profunda do que aquilo que pensam os mestres da lei e fariseus, não entrar na raiz realmente do mandamento. É isso que Jesus pede a cada um de nós. Que conheçamos aquilo que o Senhor Deus quis nos dizer de modo profundo no mandamento que Ele nos deixou. E com isso Jesus pede a cada um de nós, naquilo que ensina, uma mudança de consciência. Não somente praticar o mandamento naquilo que está escrito, mas naquilo que é o mais profundo, que toca a consciência de cada um de nós. Então, ser justo é o quê? É fazer aqui, primeiramente, justiça é dar ao outro o que lhe pertence. Mas, aqui no Evangelho, o que Jesus está nos mostrando é que ser justo para nós cristãos é fazer o que Deus faz. É pensar como Deus pensa, é agir como Deus age. E não somente dar ao outro aquilo que lhe pertence
de uma forma superficial. Porque se pensamos dar ao outro aquilo que lhe pertence e olharmos aos mandamentos que aqui estão contidos, ou melhor, o mandamento que hoje está contido neste texto do Evangelho, nós podemos dizer, bem, aquele irmão me fez o mal, então ele merece, é de direito dele, lhe pertence o meu ódio, a minha raiva. Não. Jesus está nos dizendo que devemos de ser justos como o Pai. Então devemos de agir como Deus age. E por isso não devemos de agir somente cumprindo a regra e de uma maneira muito humana, sem transformar a nossa consciência. E o que foi dito pelos antigos, aquilo que Moisés ensinou aos antigos, ou seja, o próprio mandamento que Deus deu através de Moisés. Diz: não matarás. Eu, porém, vos digo, Jesus mostra uma profundidade naquilo que está ensinando. Devemos de compreender que o Novo Testamento poderiam interpretar a moral do Novo Testamento como mais laxa, como mais solta, mas essa não é a verdade. Infelizmente, tem muitos, até mesmo dentro da igreja e dentro de alguns níveis da igreja que assim interpretam que Deus é condescendente com todos os pecados. Não é verdade. Jesus é mais profundo. Eu, porém, vos digo. Agora o mandamento é assim. Esta é a real interpretação do mandamento. Isto é o ensinamento de Jesus. Então não podemos dizer que o Novo Testamento é laxo, que não tem problema eu pecar, que Deus me perdoa a qualquer custo, não importa o que eu faça, que eu posso continuar vivendo uma vida errada. Não. Se estamos agindo assim, estamos caminhando nos caminhos errados. Não estamos seguindo aquilo que o Senhor Deus pede de nós. E ainda, podemos ver que aquilo que vai ser dito tanto no texto de hoje como em todo o Novo Testamento é um mergulho profundo na consciência. E a consciência é entrar na raiz, na profundidade, não somente ficar na superficialidade do mandamento. Repito uma vez mais. E o que disse Jesus? Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Então Jesus já começa dizendo que para observar plenamente os mandamentos é necessário tirar pela raiz tudo que dentro de nós possa conduzir ao assassinato, ao matar o irmão. A raiva, o ódio, a cólera, a vingança, tudo isso deve de ser extirpado pela raiz. E dar espaço à cólera é sempre um erro, ainda que depois não se traduza em gestos. E nós devemos, então, eliminar todos estes sentimentos que estão enraizados para que nós possamos lutar, seja na qualidade física, biológica, que do instinto humano, mas nós não podemos utilizá-la para o mal, seja pela conquista de tantas outras coisas, mas não para destruir o outro. E nós temos tirado pela raiz estes males, a cólera, a raiva, o ódio, o desejo de vingança. O Senhor pede que nos meçamos, e isso vale não só para este trecho, mas para tudo, que nós devemos de nos medir a partir do Evangelho. O Evangelho é a medida justa de nossas vidas. É a partir daqui que devemos de medir nossas ações. Sigamos. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Patife aqui é uma palavra não traduzida por São Mateus, que na origem hebraica é raká, que significa nada. Quem disser ao seu irmão nada, você vale nada, para eles era um palavrão. Então, aqui no patife, poderíamos colocar qualquer um dos palavrões de nossa língua. Quem disser isso ao seu irmão será condenado pelo tribunal. Por quê? Porque se nós vemos na raiz da palavra raká,
que significa nada, eu estou querendo fazer aquilo que o mundo hoje está fazendo com muita eficiência: cancelar o outro. Cancelar nas mídias, na internet, aqui, ali, na convivência, nos relacionamentos, no trabalho. Cancelamento. Tenho cancelado meu irmão, feito dele um nada. Às vezes fazemos isso não somente com palavras, com ação. Passo na rua e nem olho para as pessoas porque para mim são nada. Estou expressando esta mesma palavra mesmo sem colocá-la da boca para fora. Temos agido assim, irmão, irmã? Cuidado, o Senhor nos está avisando. Seremos condenados pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Tolo aqui, a tradução mais exata, seria louco. Então, louco. E o que quer dizer isso? Aniquilar alguém ao ponto de considerar tudo que a pessoa fala como irrelevante. Tudo o que ele diz é como se disséssemos: ah, não dá bola, é doido, é louco, ai, não serve, não escuta. Tudo que a pessoa diz. É como se tivéssemos também matado o irmão. Por quê? Porque ele é uma pessoa irrelevante, não serve para nada. Temos agido desta maneira com os irmãos e irmãs, com as pessoas à nossa volta, feito isto com elas, dito que nada do que ela fala serve porque a pessoa não presta em nada, será? E devemos de considerar, então, que tudo isso está na essência da lei que Deus deu a Moisés. E Jesus está nos levando à essência, à raiz do mal no nosso coração. E então, Jesus também está nos alertando: cuidado, nenhuma raiva vai passar desapercebida ou impune das nossas vidas. E o quanto estamos querendo mudar o nosso coração, o nosso pensamento, para vivermos como Deus quer? Segue Jesus falando: se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão. Não. Que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Isso requer de nós uma sensibilidade muito grande. E só somos capazes de ser assim se caminhamos na graça de Deus. Jesus diz o que então? Que devemos de deixar a oferta no altar, antes, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A primeira coisa a ser feita. Muitas vezes as pessoas, ou nós, criamos intrigas. Ai, deixa pra lá aquela pessoa. Ai, quem vai estar ali? Quem vai lá à noite naquele encontro que a gente vai ter? Fulano vai estar lá? Vai. Ah, então não vou. Cuidado. Jesus está nos orientando. Cuidado. Porque se a gente brinca com a intriga, se torna refém da mesma, a intriga nos faz reféns e nós seremos colocados pelo nosso adversário, por aquele que nós temos este mesmo problema diante do juiz em tribunal. É melhor que, enquanto caminhamos rumo ao tribunal eterno, nos reconciliemos com os irmãos. E temos a proposta de fazer isso de fato. Temos que matar a intriga na essência, na raiz, não deixar que ela cresça, que ela se desenvolva. E Jesus encerra dizendo: se não realizarmos, se não lutarmos para que tudo isso mude e se transforme em nossas vidas, nós seremos jogados na prisão e não sairemos de lá até pagarmos o último centavo. Estamos dispostos a mudar a nossa forma de relacionar com Deus e com os irmãos? Passemos pelo Salmo. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Inicia, quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem,
e a glória habitará em nossa terra. O Senhor, o que faz, nos dá, anuncia a plenitude dos bens. Para quem? Para seu povo e seus amigos. Para sermos povo dele, devemos de agir segundo os seus ensinamentos, porque um povo age segundo as leis da sua nação. E um amigo age de acordo com aquilo que agrada ao amigo. E a salvação está perto de nós se tememos a Deus, se o amamos verdadeiramente a ponto de não ofendê-lo, para que a sua glória habite em nós. E o quanto temos nos esforçado para tanto? Por fim, a primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito com uma glória cada vez maior. Porque São Paulo fala que nós contemplamos sem véu? Porque enxergamos a partir de Cristo, e por isso podemos observar uma glória cada vez maior. Porque Jesus nos mostra a plenitude, a profundidade dos ensinamentos do Pai, a compreensão de todas as Escrituras. Segue São Paulo. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina, e se o nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, Senhor. Quanto a nós, apresentemo-nos como servos, vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus disse, no meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da glória da face de Cristo. O que devemos de compreender de tudo o que São Paulo nos diz hoje? Voltemos ainda ao versículo 17, onde fala da liberdade, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Liberdade somente existe, a verdadeira, onde tem o Espírito Santo e a fé. Sem o Espírito Santo e sem fé, não somos livres, somos escravos, somos reféns do pecado, somos escravos de nossas paixões. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que quero, mas realizar aquilo que sou e aquilo que é meu bem e bem dos outros. Então temos o limite. Por isso, nós necessitamos da ajuda de Deus para saber quem devemos ser, o que devemos realizar em nós para vivermos a liberdade de filhos de Deus. E o quanto temos vivido isso? São Paulo, no versículo 4 do capítulo 4, diz o quê? O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos. Quais? Somente aqueles? Ou aqueles que estão fora da religião? Está cegando muitos dentro da nossa fé. Muitos, porque, vejamos, coloco uma vez mais o exemplo, quantas pessoas vão à missa de domingo, mas não têm amor nenhum à liturgia. Não à liturgia em si, mas à missa, ao sacramento que estão celebrando, porque querem tudo no mais rápido possível, no automático, somente querem ir para receber a comunhão e acabou. Que amor é esse? Estão cegos, não existe amor. Estão vazios, estão servindo o Deus deste mundo e não o Deus da fé, e não Jesus Cristo. E são muitos hoje que seguem por este caminho, porque não querem amar a Deus, porque não querem estar com Deus. O seu tempo é para si, para seus prazeres, e não para o Senhor. E por isso não vem a luz esplendorosa do Evangelho.
porque não querem conformar sua vida a Cristo, querem viver aquilo que o mundo propõe. E nós estamos neste caminho? Sejamos atentos, porque podemos estar incrédulos, cegos de inteligência, justamente por querermos viver o mundo, o tempo, o espírito do nosso tempo. E, por fim, somente com este conhecimento da sua glória na face de Cristo, ou seja, esta intimidade com Jesus, nós compreenderemos, nós viveremos segundo a vontade do Senhor. E o quanto temos buscado, assim, ser agradáveis a Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais nos abandonarmos às mãos do Espírito Santo, para que Ele nos instrua no amor verdadeiro a Deus e vivendo cada vez mais a amizade com o Senhor, a intimidade com a Sua Palavra, com os Seus mandamentos, possamos amá-lo verdadeiramente, vivendo em sintonia com a glória eterna, para que um dia possamos viver a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.